Sejam todos bem-vindos à nossa viagem no tempo. Hoje vamos conhecer sobre o trovadorismo, o primeiro movimento literário da língua portuguesa. O trovadorismo surgiu na Idade Média por volta do século XIX, na região da Península Ibérica, especialmente em Portugal e na Galícia. Esse período marcou o início da literatura escrita em português, quando poetas, conhecidos como trovadores, compunham poemas para serem cantados, geralmente acompanhados por instrumentos musicais. As principais produções desse movimento eram as cantigas, que abordavam temas como o amor, a amizade, a sátira e os costumes da sociedade medieval. Essas obras eram transmitidas oralmente antes de serem reunidas em manuscritos chamados cancioneiros. Ao longo desse documentário, vamos descobrir o contexto histórico, as principais características do trovadorismo, seus diferentes tipos de cantigas e entender a importância desse movimento para a formação literária portuguesa e brasileira. Para entender o trovadorismo, primeiro precisamos entender como era a sociedade na Idade Média. Nessa época, a maior parte da Europa era organizada pelo sistema feudal, em que as terras pertenciam aos senhores feudais e os camponeses trabalhavam nelas em troca de proteção e moradia. Outro fator muito importante era a influência da Igreja Católica, que tinha grande poder sobre a vida das pessoas, influenciando a educação, a cultura, a política e até a forma como as pessoas pensavam e se comportavam. Em Portugal, a corte também teve um papel importante. Reis, nobres e cavaleiros promoviam festas e reuniões onde os trovadores apresentavam suas cantigas acompanhadas por instrumentos musicais. Essas apresentações serviam tanto para divertir quanto para transmitir sentimentos, críticas e costumes da época. Foi nesse contexto que surgiu o trovadorismo, por volta do século XII na região da Península Ibérica, especialmente na Galícia e em Portugal. As cantigas medievais tinham como principal característica a linguagem simples e de fácil compreensão. Isso acontecia porque elas eram feitas para serem apresentadas ao público e transmitidas de forma oral, permitindo que mais pessoas entendessem sua mensagem. Além disso, eram poemas criados para serem cantados, e não apenas lidos. Por isso, possuíam um ritmo marcante e uma sonoridade agradável. Outro aspecto muito importante era o uso de rimas, que deixava as cantigas mais bonitas, facilitava a memorização e ajudava na interpretação durante as apresentações. Também havia a presença de música e instrumentos, como o alaúde, a harpa, a flauta e a viola medieval, que acompanhavam os trovoadores e davam mais emoções às apresentações. Essas características fizeram as cantigas uma das principais formas de expressão artística e cultural da Idade Média, influenciando a literatura e a música que vieram depois. Meu nome é Kevin e eu vou falar de alguns tipos de cantigas. Cantigas de amor. O eu lírico é masculino e sofre por uma mulher idealizada, distante e geralmente de posição social superior. O amor não é correspondido. Cantigas de amigo. O eu lírico é feminino, embora normalmente escrita por homens. A moça fala da saudade, da espera ou da ausência do namorado, chamado de amigo. Cantigas de escárnio. Fazem crítica ou sátira de alguém de forma indireta, com ironia, duplo sentido e linguagem menos explícita. Cantigas de maldizer. Também criticam ou zombam, mas de maneira direta, agressiva e explícita. Podem citar nomes e usar palavrões. Meu nome é Mirella e eu vou falar sobre alguns dos principais atores do trovadorismo. Um dos mais importantes foi Dom Dines, conhecido como Rei Trovador, pois, além de governar Portugal, também escreveu diversas cantigas. Outro destaque foi Paio Soares, de Taveiros, autor da Cantiga da Ribeirinha, considerada a primeira obra da literatura portuguesa. Esses trovadores foram fundamentais para o início da literatura em língua portuguesa e deixaram um importante legado para a história. Depois de conhecer a origem, a história, as características, os tipos de cânticas e os principais autores do trovadorismo, podemos entender por que ele é considerado o primeiro movimento literário da língua portuguesa. O trovadorismo marcou o início da literatura em Portugal e influenciou diversos movimentos literários que surgiram depois. Suas cânticas preservam aspectos importantes da cultura, da sociedade e dos costumes da Idade Média, mostrando como as pessoas expressavam seus sentimentos, suas críticas e seu modo de viver naquela época. Esperamos que o documentário tenha ajudado você a compreender melhor esse importante período da literatura. Obrigado pela atenção.